O Marcos Braz também falou após a apresentação no Marinho e ele falou sobre Cebolinha. Presta atenção aí, fã de esportes. É um atleta que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. A gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é com calma, com cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil, se os empresários entendem que seria uma opção de estratégia de carreira, seria uma boa opção voltar para o Flamengo. É isso. Em que interessa, sempre interessa bastante tempo, mas muito difícil. Hoje não tem nenhuma viagem marcada para a Europa, minha e do Bruno, não tem nada sequer reservado, até porque a gente está esperando outras situações para que a gente possa viajar, mas não tem nada marcado ainda. Pois é, e a resposta do Cebolinha foi sim, viu, Djalminha? Ele acha interessante a possibilidade de vir jogar no Flamengo. E o Flamengo vai tentar o Cebola, hein, Djalma? O Flamengo está tentando todo mundo, assim. Eu acho que a concorrência, jogadores de alto nível, sempre é bem-vindo, né? Eu sempre pensei dessa forma. No meu time, eu quero os melhores ao meu lado, e não importa, vai ser uma briga saudável. Cebolinha é um jogador de nível de seleção brasileira também. Não está jogando no Benfica. Não acredito que o pensamento dele seja também vir para o Flamengo para não jogar. Enfim, se ele tem o interesse, é ótimo para o Flamengo, que pode facilitar nas negociações. Mas eu acho assim, o Cebolinha é um grande jogador, mas o Flamengo também deveria pensar de repente, em posições que possam estar mais carentes do que o ataque. Agora, falar que não é bem-vindo o Cebolinha, não tem como, é um excelente jogador. O difícil vai ser colocar todo mundo para jogar. Vai, é verdade. Apareceu agora há pouco ali no nosso telão ali, Marinho e Everton Ribeiro. Em breve, Lugano, pode aparecer de um lado Bruno Henrique e do outro Cebolinha. Rapaz. Eu acho totalmente de acordo com o Djalma, né? É muito bom trazer grandes jogadores, mas depois administrar é difícil, né? Sim. O Cebolinha não chegou no Benfica, vai chegar a Flamengo e vai ter que jogar, né? Sim. Eu acho que Marinho pode até aceitar no começo a reserva, mas imediatamente depois é um cara que está acostumado a ser protagonista, né? E decisivo, e ser o foco de atenções. O Everton não vai querer sair, né? Arrascaeta é o craque do time. Gabigol, Bruno Henrique, não é fácil administrar. É bom, obviamente, ter grandes jogadores, mas o equilíbrio, o limite entre ter um grande elenco e ter problemas é muito fino, né? É muito fino. Então, acho que, como o Chama falou, o Flamengo poderia aproveitar esse poderio econômico no mercado para trazer jogadores em alguma outra posição, como laterais, por exemplo, talvez na zaga. Acho que essa é minha visão. É bom ter grandes jogadores, lógico que é bom, mas ter 7 titulares no ataque, depois vira problema, né? Como aconteceu com Pedro, por exemplo. Sim. Um jogador para, eu acho, seleção brasileira, que não encontra espaço e está perdendo tempo da carreira, né? E que tem grande chance de ser titular aí no time do Paulo Souza. No final de semana, a ESPN transmitiu final da Taça da Liga, Benfica e Sporting. O Sporting foi o campeão, dirigido pelo Rubem Amorim, 2-1. O gol do Benfica foi marcado pelo Everton Cebolinha. O Flamengo vai tentar, hein, presidente? Vai tentar o Cebola lá. E aí, então, mas é muito inconstante, né, a participação dele no próprio Benfica, né? No jogo anterior, pelo campeonato contra o Famalicão, ele já não tinha nem entrado. Então, aí na Copa ele vai lá e faz um gol, enfim. Contente lá ele não está e faz tempo, desde a época do Jorge Jesus. Ele não virou lá aquele jogador que a gente esperava, que o próprio Jorge Jesus esperava. Houve problema de relacionamento, a mulher dele foi às redes sociais dar uma cutucada, que não era só o Everton que estava reclamando, havia outros, então o problema seria o técnico, ele deu uma cutucada no Jesus, mas enfim,
não foi o que foi. Agora o Braz tem razão. O Benfica não vai rasgar dinheiro. Parece que empréstimo não querem fazer. Aí vai ser uma boa conversa de empresários, porque também o Flamengo, por outro lado, não vai pagar os 20 milhões de euros. É muita coisa para um jogador que, como o Lugano está dizendo, vocês são 6, 7 titulares para 3, 4 vagas. Acho que nem para tudo isso. Então não dá para gastar esse dinheiro ao todo. Mas quando o Braz fala assim, não marcamos viagem porque estamos esperando outras situações. Essas outras situações são realmente para outras posições. Até, se possível, para um goleiro. Apesar de estarem lá com o Diego e o Hugo e não ter um desespero, mas certamente tem, e me estranhou, por um volante. Eu não sei se está pensando já que não vai pagar o Andreas, porque estão pensando no volante e num zagueiro. Isso. O zagueiro parece que já está meio conversado aí, seria o William do Portimonense, não é isso? Que, por sinal, jogou. Mas, enfim, não sei. Não, desculpa. O William do Portimonense é o São Paulo. É o São Paulo. Estou vendo o Lugano aqui, estou pensando nele. Eles já trouxeram, foi o Bruno Viana lá, que não funcionou. Exato. Né? Mas ele vai para Portugal. Vai. O Braz. Vai lá para buscar um goleiro, talvez. Não é prioridade, mas é um volante, um zagueiro. Um atacante. Esse atacante, primeiramente, é o Cebolinha. É o Cebolinha. Mas pode ser outro. Pode ser outro, se até não der o Cebolinha. Porque o Cebolinha é difícil, ele mesmo admitiu. Então, assim, ele está esperando. A janela fecha hoje lá. Exato, ele vai depois da janela. A partir de amanhã... Menos concorrência. Ele não quis marcar a passagem, porque a partir de amanhã ele começa a olhar, e aquele zagueiro ali, aquele volante ali, enfim, acho que vai buscar mais gente. Se Cebolinha vier, para o Flamengo é ótimo. Não sei se para o Cebolinha vai ser ótimo. Tem essa história de, foi lá, não vingou como deveria... Está voltando, isso aí é uma análise, e o Braz sabe disso. Falou que os empresários têm que olhar plano de carreira. É legal voltar para o Brasil agora? O Gabigol foi criticado e tal, voltou e disparou no Flamengo. Para ele foi ótimo, né? Tá na seleção de, enfim, pelo menos fazendo parte do grupo e tal, e foi artilheiro e tal, ano passado, e não pesou. Mas quando ele volta com aquela pecha assim de, não deu certo lá e tal. Isso aconteceu com o Gabigol. Mas depois, dependendo do que se mostra aqui, todo mundo esquece disso. Então, eles vão analisar. O problema é o preço, né? É caro. Sim. Não dá para pagar tudo. Acho que não dá. Não que o Flamengo não tenha esse dinheiro. Inclusive, recentemente, o Atlético Mineiro tentou o empréstimo do Cebolinha. Ofereceu 2 milhões de euros. E o Benfica negou. Disse que só aceita vendê-lo. E aí o Flamengo sabe que terá que fazer um investimento alto para ter... o Cebolinha. Vamos aguardar aí. O certo é que quarta-feira, viu, Djalminha? Seria no domingo. Mas resolveram antecipar para quarta-feira a estreia do Paulo Souza e do time principal do Flamengo, que ainda não contará com os jogadores que estão nas seleções, mas o grupo principal estreará quarta-feira contra o Boa Vista. Eu acho que já está na hora, né? Eu acho que ficou vendo os jogos do Flamengo, a garotada também representando muito bem, já deve estar com vontade e já está no momento também de colocar esse time para jogar, né? Já veio uma competição aí, um troféu, né? Na verdade, não é nem uma competição, um jogo no qual vale muito, né? O troféu da Supercopa, então já tem que botar esse time titular para rodar, para que fique 100% o mais rápido possível, né? É isso aí. Aliás, falando em Supercopa, o Marcos Braz deu uma declaração, mas antes a gente vai trazer a galera aqui para o programa. No nosso Twitter, #ESPNFCBR. A galera dá o recado e a gente mostra aqui na tela com o maior prazer. Antônio Leonardo, obrigado pela participação. O Marcos Braz é o melhor dirigente do futebol brasileiro? Ele faz a pergunta. Ele sabe cozinhar uma negociação e sempre dá o bote certeiro. Na opinião de vocês, o Braz ele se destaca realmente nesse quesito de negociação, contratações? Qual é a opinião dos companheiros? Eu acho o seguinte, ele torce muito pro Flamengo, ele é flamenguista. O Braz é bastante. Bastante, e tá com dinheiro na mão. Sabe negociar, eu acho. Eu gosto do jeito que ele faz, sim. E é um dos poucos, eu digo poucos, porque vários clubes estão com excelentes dirigentes, mas que fazem carreira. Sai daqui, vai para ali, troca de clube, tá? É uma carreira, é uma profissão. Eu não vejo o Marcos Braz sendo dirigente num outro clube.
Ele é muito identificado com o Flamengo, né? Identificadíssimo, né? Diferente. O Rodrigo está fazendo um bom trabalho ou não no Atlético? O fulano no São Paulo, o fulano no Inter, tá? Mas são profissionais, né? A gente tem vários aí que trabalham muito bem, mas não são identificados com o clube. O Braz é totalmente... É aquele dirigente dos velhos tempos? Dos velhos tempos, um pouco raiz. Um pouco raiz. E isso me agrada, sim. Claro, acerta, erra, enfim. Às vezes fala demais e tal, mas eu acho que ele sabe negociar. Na hora de negociar, ele não fala demais, não. Ele esconde o jogo. Gelo no sangue. E aí, Lugano? É inegável que nos últimos anos o Flamengo conseguiu contratações muito importantes para o mercado brasileiro, que levou o Flamengo a outro patamar, como eles falam, a títulos locais e internacionais. Isso é inegável. E isso se deve ao dirigente, né? Também é inegável que ele vai, como a gente fala em espanhol, no cavalo do comissário, né? Tem hoje vara no bolso, tem um time enorme, né? Gigante, que ainda está num belo momento, talvez histórico, então todo jogador quer jogar lá. Senta numa boa posição na mesa de negociações, né? Tá com dinheiro, um bom time. Como tudo, né? Eu quero ver um dirigente de um time de segunda divisão, cheio de dívida, que tem que trazer jogadores. Aí sim, os caras fazem magia, né? Então é muito injusto. As duas coisas, falar que é o melhor, disparado, mas também não falar que tem feito uma gestão fantástica. Talvez com um protagonismo em cima a lo que estamos acostumados a ver de dirigentes, por ejemplo, para trazer um plano internacional. O Enzo Francescoli, o uruguaio, faz 7 anos que é o gerente deportivo de Gallardo. O Enzo não aparece. E River foi bicampeão da Libertadores, Mundial, Brasil argentino. Então, são perfis, né? Claro. Trazido ao Brasil, também tem outro tipo de dirigentes que fazem bons trabalhos e talvez apareçam menos. Mas... o Marcos Braz gosta de uma rede social. Não, mas o trabalho que está fazendo é fantástico. Eu repito, eu como pessoa de futebol, torcedor de futebol sul-americano, eu gosto, né, de ver grandes jogadores que vêm para aqui, porque isso só aumenta a vara, né? Isso aumenta a vara e hoje o Flamengo está conseguindo fazer o que talvez outros times não consigam, né? É verdade. E Djalminha, ele tem umas frases interessantes, né? Negócio de gelo no sangue. E é pouco provável. Quando ele fala pouco provável, a galera fica animada. E ele está transitando bem na Europa, ao lado do parceiro dele, Bruno Spindel. Quer dizer, a galera confia muito no Braz e no Spindel, hein, Djalma? Ô, João, eu conheço muito bem o Marco Braz. Já tive muitas conversas com ele. Conheço ele antes de ser dirigente do Flamengo. E eu posso falar que ele pode não ser, se ele é o melhor, que eu não conheço todos, mas ele está entre os melhores, porque ele conhece muito de futebol e ele tem um trato, assim, o cara que não jogou futebol, mas ele tem um trato muito bom com os atletas, ele sabe levar, ele tem bom jogo de cintura, além de conhecer o meio, né? Que não é a primeira vez também que ele já foi dirigente do Flamengo, ele já foi outras vezes, com conquistas também, e numa época em que o Flamengo não tinha todo esse potencial financeiro. Então, eu acho que ele é um grande dirigente e também conta esse lado, né? O fato dele ser um rubro-negro fanático, é um cara que está sempre pensando o melhor para o clube e automaticamente, né, aí entram outros fatores, que é a vaidade. Às vezes uns gostam de menos protagonismo, os outros gostam de mais. O Marco Braz tem esse jeito de postar na rede social, de fazer um suspense, mas como dirigente eu acho ele muito competente e vem demonstrando isso no Flamengo, não só nessa gestão como em outras. E outro ponto dele como dirigente raiz, ele dá declarações que repercutem bastante em alguns momentos. E hoje, na coletiva de apresentação no Marinho, ele falou sobre o local do jogo da Supercopa, dia 20 de fevereiro, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Diga aí, Braz. Eu acho que isso aí está sendo um pouco mal compreendido por algumas situações. Essa competição é uma competição da CBF, a priori está marcado ainda para Brasília. Essas informações que a gente tem. A gente tem que analisar sempre a situação da Covid, que elas existem sinalizações de governos que são mais
tranquilos em relação a isso, outros que têm que são mais duros em relação a isso, até em função do que se está passando no momento, né? Se você está numa ascensão de contaminação ou não. Mas em relação à maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for jogar ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do Brasil o Flamengo vai ter a maioria. Ih, rapaz! E aí, Djalmin? O homem falou que tem que ser fora do Brasil, porque qualquer lugar aqui vai ser Flamengo a maioria. Assim, a gente sabe que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, mas eu acho que, de repente, se jogasse em Belo Horizonte, não teria mais torcedores do Flamengo. Mas, se não for em Belo Horizonte, eu acredito que seja uma realidade, né? Onde for, deve ter mais torcedores do Flamengo. E eu acho que, sim, o time do Atlético, a diretoria, tem um timaço. Eu acho que são coisas irrelevantes. Eu não devia estar tão preocupado com isso, porque são dois times. O Atlético veio aqui no Campeonato Brasileiro ganhando do Flamengo. Logo no início do campeonato, se eu não me engano, no ano passado. Esse ano o Flamengo ganhou. Então, assim, os dois times têm capacidade de vencer em qualquer lugar. Então, acho essa briga aquela briga de vaidade dos dirigentes que no final não leva a nada. O que importa é ter um excelente gramado para que os atletas possam fazer um belo espetáculo e vai ganhar quem jogar melhor. A torcida ajuda, mas não ganha o jogo. É isso aí, dia 20 de fevereiro, Atlético Mineiro e Flamengo, Supercopa do Brasil. E no momento, a tendência é que esse jogo seja aqui, na cidade de São Paulo, ou na Neoquímica Arena, ou no estádio do Morumbi. E segundo o Marcos Braz, vai ter a maioria de rubro-negros nesses estádios aí. Quando a gente estava comentando que seria em Brasília, ele ainda está dizendo que oficialmente ele leva contra Brasília, até comentamos aqui, vende lá. Primeiro que não vai lotar o estádio por causa do Covid. Sim. Então vende 20 mil ingressos para um, 20 mil ingressos para outro, 15 mil para um, 15 para outro. E, evidentemente, o Atlético tem esse número de torcedores lá. Claro, ninguém vai comparar tamanho de torcida. Aí é o que ele está dizendo. No Brasil todo tem mais Flamengo do que os outros clubes. E tem mesmo. Tem mesmo. Não há nenhuma mentira e nem arrogância dele. É isso mesmo, é fato. Mas você pode fazer, já que o jogo da CBF, você vender um número igual, já que todos querem que não prevaleça, que não pareça a casa do Flamengo e tal, então vende um número igual de ingressos e o atleticano vai lá e compra o que lhe couber. Só que quando a gente comentou isso, surgiu uma notícia de que seria sem torcida, por causa do Covid. Então, por isso que deve sair de Brasília. Então, mas não interessa também para a CBF, porque esse jogo é um espetáculo, lógico, todos nós queremos ver, é o primeiro grande jogo do ano, etc., mas tem que render uma graninha também, custa caro fazer esse jogo. Sim. Então tem que vender ingressos, etc. Vende publicidade, televisão. Vai dar lucro, hein? Vai dar lucro. Vai dar lucro. Televisão, enfim. Já é um jogo que já sai dando lucro. Já sai dando lucro. Mas pode ganhar uma graninha também com bilheteria. E aí vende igual, sei lá, 10 mil por cada lado, 20 mil, depende da capacidade. Se for aqui também tem restrição, né? Não cabe o estádio todo. Mas se deixar... vai lá e quem é que vai comprar? Eu acredito que vai ter mais torcedor do Flamengo comprando mesmo, porque tem mais gente em qualquer cidade que torce para o Flamengo do que para outro time. Sim. E não é demérito do Atlético, não. Fosse qualquer outro, seria assim. Porque, afinal de contas, é a maior torcida. E não tenha dúvida que a torcida do Atlético, da forma que é, apaixonada e sempre presente, estará lá. Sim. E a torcida do Flamengo também será um espetáculo. Agora, olha a pergunta ali. Existe campo neutro com o Flamengo em campo? Segundo o Marcos Braz, não existe no Brasil isso. Quero saber a opinião do nosso capitão aqui, Diego Lugano. Diga aí, Lugano. Não, acho que um pouco realidade, mas outro pouco também um jogo aí de egos, né, de provocação. Obviamente que, como falou Mauro, se a CBF dá a mesma quantidade de ingressos para dois times, a torcida do Galo também atropela, né? Claro. Isso não tem dúvida, né? Que tem mais torcida Flamengo, claro. Mas isso se resolve fácil. Mesma quantidade de ingressos para cada time, como se faz em jogos de Libertadores, jogos de finais de Copa América, etc. Então, isso soluciona fácil. É um pouco o ego do dirigente e também, obviamente, para jogar com sua própria torcida, né? O dirigente faz muito isso. É até intrascendente. Sim. Mas, às vezes, o que o torcedor fanático quer escutar
Então, eles fazem esse jogo. Dá aquela cutucada. E o torcedor fanático aí por uns dias fica feliz com essa Aí os caras vão falar lá no programa da ESPN, vai dar buchiche. Como a Jaminha falou, intrascendente, tem que ser um bom campo para jogar futebol, claro. um bom campo para que a torcida possa assistir com comodidade, com segurança. E depois a justiça de dar igual ingresso para cada torcida, né? Não tem muito mistério. A Neoquímica Arena, campo do Corinthians, parece ser o mais cotado no momento. Pois não, Djalma? Eu acho o Morumbi melhor, mas... É assim, não, entendo. Só para ilustrar, que eu joguei, obviamente, na Espanha, todos sabem, a final da Copa do Rei, o estádio já é pré-determinado, né? E no ano que eu conquistei a Copa do Rei, estava pré-determinado o estádio do Real Madrid. E a final foi contra o Real Madrid. Dividiram os ingressos. Eu não sei o que aconteceu. Acho que La Coruña ficou vazia. E ficou metade no estádio e acabou que nós conquistamos o título no Bernabéu. Então, o futebol ele é jogado dentro de campo. Os fatores externos não vão modificar o resultado do jogo. Se você chegar lá e for melhor, vai ganhar e acabou. Rapaz, e que jogo, hein? São dois times que podem proporcionar aí um ótimo espetáculo. Mas viu dois porque treinadores o Marcos Braz novos. é diferente? Porque ele Braz. gosta dessas frases, Gosta, gosta de dar essa cutucada. É verdade. E nós agradecemos, viu, Braz? Porque você aquece a nossa pauta. Muito obrigado, Marcos Braz. Pra gente...